Essas mãos fogem sem parar. 1907 712, Sr. Branly. Tentei pegá-la, mas não consegui. Avançava e retrocedia. Era algo redondo sob a cortina. A cortina avança 2 vezes em direção ao Sr. Branly. Sr. Branly. Aí está a mão, voltou. Lá está ela de novo. Outras vezes as mãos puxam os cabelos e as orelhas dos vigilantes, desmancham os nós das gravatas. 1905 115, retiram a cadeira em que estão sentados. 1905 113, Sr. Eurevich. Algo assim como uma mão puxou minha cadeira 2 ou 3 vezes. Eu continuei sentado, quis resistir. Finalmente, puxaram com muita energia e eu caí. Aliás, machuquei-me ao cair. Vigilantes, à esquerda, Sr. Eurevich, à direita, Sr. Courtier. As mãos às vezes trabalham até o topo da juntura central das cortinas. 1907 711, Eusápia pede para alguém subir na mesa. O Sr. Eurevich ajoelha-se em cima da mesa, em frente à cortina. Sr. Eurevich. Coloca uma mão ao lado da cortina. Eusápia levanta a mão e estende o braço para mostrar que ela não pode tocar na mão do Sr. Eurevich. Sr. Eurevich, uma coisa agarrou a cortina, ao lado da minha mão, muito no alto. Os vigilantes às vezes percebem contatos duplos ou sentem-se tocados, um e outro simultaneamente. 1905 1210, os Res. Curie e Langevin são tocados simultaneamente. Eusápia afirma que 2 fenômenos irão ocorrer. Sr. Langevin. Meu braço e quadril foram agarrados ao mesmo tempo. Às 10h18. O Sr. Langevin sente sua mão e braço sendo apertados ao mesmo tempo. Vigilantes, à esquerda, Sr. Curie, à direita, Sr. Langevin. Fenômenos luminosos. Os fenômenos luminosos foram da mesma natureza nas sessões de Eusápia e nas de Kluski, mas os de Kluski são incomparavelmente mais notáveis. Não houve nebulosas humanas ou fantasmas luminosos no Instituto Geral Psicológico. Mas essa diferença entre os fenômenos dos 2 médiums não é uma diferença fundamental nem essencial. É de ordem quantitativa. Kluski está educado para os fenômenos complexos da ectoplasmia, enquanto Eusápia está especialmente educada para os da telecinesia. Citemos alguns exemplos das sessões do Instituto Geral Psicológico. 1905 6 18 e 19, Sr. Darsonval. Há luzes constantemente na testa de Eusápia, especialmente no lado direito. Essas luminosidades formam-se, apagam-se, iluminam-se outra vez. Senhora de Gramont, há luzes azuladas no ar. Sr. Darsonval. O fenômeno da fosforescência é muito nítido, ele se manifesta sobre o fundo preto da cortina. Posso vê-lo perfeitamente. Senhora de Gramont. Vejo luzes azuis que vêm de Eusápia para a mesa. Eusápia está deitada em uma chaise longue na cabine. Com o seu consentimento, ela foi ligada dos ombros aos pés com fitas de tecido amarradas a argolas presas ao chão sob a referida chaise longue. Além disso, também prenderam com alfinetes suas mangas do mesmo tecido do mobiliário, do lado direito e esquerdo. Ver fotos de 1906 812, a pedido de Eusápia, o Sr. Courtier sentou-se ao lado da chaise longue no interior da cabine. Vejo, diz ele, algumas luzes vagas que sobem, até onde posso julgar, da parte média do corpo de Eusápia e se dirigem para a abertura da cortina. Nesse momento os presentes dizem ver uma luminosidade, uma espécie de mão, na juntura das cortinas. 1906 917, o Sr. Courtier está sentado na cabine, ao lado da chaise longue na qual Eusápia está, como na sessão anterior, completamente ligada. Eusápia diz ao Sr. Courtier, falando de si mesma em terceira pessoa, que é para ele olhar os fluidos que emanam do corpo da médium, certos gases luminosos, e anunciá-los quando surgirem. Percebo, diz o Sr. Courtier, luminosidades, a princípio muito tênues, nebulosas, como fosforescentes ou brancas, vagando pela cabine, por cima do corpo de Eusápia. Quando ficam mais claras, elas avançam em direção à juntura das cortinas e parecem se condensar, elevando-se verticalmente. Os experimentadores fora da cabine podem enxergá-las por sua vez na referida abertura. 1907 13 14 e 16,
Novos pontos luminosos aparecem acima da cabeça de Eusápia. Depois ela esfrega as mãos do Sr. Debiane, brota ali uma faísca. Eusápia fala para a Sra. Cura esfregar as mãos uma com a outra, e 4 pontos de luz se avistam sucessivamente na frente delas. Eusápia traz a mão da Sra. Cura à sua própria cabeça, uma faísca brota de lá. Toca os cabelos da Sra. Cura e um ponto luminoso parece sair deles. 1906 o Sr. Jarrides Loges, que observou alguns pontos luminosos muito próximos, dá a seguinte descrição: o ponto brilhante ilumina uns como que anéis nebulosos à sua esquerda, mas essas luminosidades parecem deter-se bruscamente na parte inferior da mesma linha, como se o ponto fosse colocado sobre um suporte opaco. Materializações. A principal diferença entre as seções de Eusápia e as de Franek e Kluski reside na mediocridade das materializações, completas no primeiro médium, especialmente em face dos formidáveis fenômenos de Franek e Kluski. No entanto, veremos nas citações que se seguem que as manifestações de Eusápia aparecem nitidamente como um bosquejo daquelas de Kluski. Os fenômenos luminosos que ocorrem nas proximidades de Eusápia costumam ter formas mais ou menos precisas. 1905-611, uma mão aparece acima da cabeça de Eusápia, nas junturas das cortinas. Sr. Courtier, os dedos se aproximaram, depois levantaram-se e eu vi a palma de uma mão. Sr. D'Arsonval. Eu vi uma mão fechada que se abriu. Vigilantes, à esquerda, Sr. D'Arsonval, à direita, Sr. Krebs. 1905-11-24, o Sr. Eurevite viu uma mão que coloca 4 dedos na cabeça de Eusápia. O Sr. de Gramonte também a viu. A Sra. Gramonte viu uma, ao parecer, mão branca pousando na cabeça de Eusápia. O Sr. Eurevite sente uma mão agarrar sua cabeça. O Sr. de Gramonte viu a mão sair da cortina e pousar na cabeça do Sr. Eurevite. Vigilantes, à esquerda, Sr. Cury, à direita, Sr. Eurevite. 1907-614, Eusápia diz que quer fazer 2 mãos ao mesmo tempo, uma que bate e a outra que seja visível. A Sra. Cury e os Res. Courtier e Debierne enxergam uma forma de mão, não muito precisa, mas luminosa. O Sr. Eurevite sente que é tocado 2 vezes. Sr. Perrin. Não posso dizer que isso era uma mão. Sr. Debierne. Uma mão de verdade, não, mas o bosquejo de uma mão. Vigilantes, à esquerda, Sr. Eurevite, à direita, Sr. Debierne, outras vezes, percebem-se como que braços escuros, como silhuetas de sombras chinesas. 12 de outubro de 1905, vê-se um como que braço preto bem próximo ao cotovelo do Sr. Komiakov, os Res. Cury e o Sr. Eurevite viram isso claramente. Vê-se novamente algo como um braço preto que, do lado esquerdo da cortina, aproximou-se várias vezes e tocou fortemente o Sr. Komiakov no ombro. Foi visto pelos Res. Cury, Bergson, de Gramonte, Komiakov e Eurevite. Vigilantes, à esquerda, Sr. Komiakov, à direita, Sr. Cury. 1906-813, nesta sessão, Eusápia, amarrada a uma chaise longue, como dissemos anteriormente, estava sozinha dentro da cabine. A corrente estava formada fora da cabine, em torno da mesa. Os presentes viram aparecer por um momento, na juntura das cortinas, algo como uma cabeça escura e um busto de homem cobertos com um pano branco. A vigilância do médium. A vigilância do médium era essencialmente a mesma no Instituto Geral Psicológico e no IEM e consistia, acima de tudo, em segurar suas 2 mãos. Mas essa operação era muito mais fácil de realizar de modo seguro com Kluski do que com Eusápia. De fato, enquanto Eusápia estava em perpétua agitação, Kluski, mergulhado em verdadeira letargia, não fazia movimento algum. Nessas condições, a vigilância de suas mãos e de todo o seu corpo era extremamente simples e deixava completa satisfação. Nunca, em caso algum, Kluski poderia ter feito o menor movimento não percebido. No Instituto Geral Psicológico, a verificação instrumental era muito utilizada, o que tem sido um grande auxílio para a vigilância pessoal. No IEM utilizamos um procedimento inédito para verificar as fundições, o dos corantes e substâncias químicas, secretamente misturadas à parafina.
Acima de tudo, tentamos obter fenômenos de impossível trucagem nas condições experimentais em que operamos, e isso foi conseguido plenamente. Como se vê, a comparação entre os documentos do Instituto Geral Psicológico e os do IEM é muito instrutiva. Chamamos a atenção de nossos adversários de boa fé para essa analogia. Capítulo 7. Experiências de demonstração do Dr. Djenknut Singh. O Dr. Djenknut Singh acaba de consagrar vários meses à demonstração, para It, da realidade da ectoplasmia. O sucesso foi completo. Uma centena de sábios, todos profundamente céticos, vários deles abertamente hostis, declararam-se convencidos depois de trabalhar, sob a direção do Dr. Djenknut Singh, com seu médium Eli. Não houve exceção. Eis a lista dos mais conhecidos: Dr. Zimmer, professor de zoologia da Universidade de Munique, 18 sessões. Dr. Gruber, professor de zoologia no Polytechnicum, 18 sessões. Dr. Ansdreich, professor de filosofia na Universidade de Leipzig, 1 sessão. Dr. Becher, professor de psicologia da Universidade de Munique, 3 sessões. Dr. Dsterreich, professor de filosofia na Universidade de Tubinga, 3 sessões. Dr. von Kalker, professor de jurisprudência da Universidade de Munique, 2 sessões. Dr. Gustavo Freytag, professor de medicina da Universidade de Munique, 3 sessões. Dr. Sauser, professor de medicina da Universidade de Munique, 2 sessões. Dr. Gustavo Wolff, professor de psiquiatria da Universidade de Basileia, diretor da Casa para Alienados de Fred Matt, 1 sessão. Dr. von Oster, professor de filosofia na Universidade de Sen, 1 sessão. Dr. Graetis, professor de física da Universidade de Munique, 3 sessões. Dr. Pauli, professor de psicologia da Universidade de Munique, 1 sessão. Dr. Aurus, professor de psicologia da Universidade de Uppsala, 1 sessão. Dr. Vanino, professor de química da Universidade de Munique, 1 sessão. Dr. Wiedersheim, conselheira particular, ex-professor de anatomia da Universidade de Friburgo, 1 sessão. Dr. Huber, catedrático não titular de psicologia da Universidade de Munique, 1 sessão. Dr. Schmidtmeier, ex-professor de filosofia da Universidade de Heidelberg, 1 sessão. Dr. Artogs, professor de matemática da Universidade de Munique, 1 sessão. Dr. Ilner, professor de medicina da Universidade de Munique, 1 sessão. Dr. Pauli, professor de física da Universidade de Jena, 1 sessão. Dr. Geiger, professor de filosofia na Universidade de Munique, 1 sessão. Dr. Wildstetter, conselheira particular, professor de química na Universidade de Munique, 1 sessão. Dr. Lindemann, conselheira particular, professor de matemática na Universidade de Munique, 1 sessão. Os outros médicos que participaram das sessões são: Dr. Osborne, neurologista, Munique, 12 sessões. Dr. Marcinowski, médico, diretor do Sanatório Ilbrun, Baviera, 5 sessões. Dr. Troemer, médico-chefe da seção de doenças nervosas no estabelecimento de Saint-Georges, Hamburgo, 1 sessão. Dr. Tischner, oculista em Munique, 3 sessões. Dr. Muller, ministro da Higiene, especialista em radioscopia, Munique, 2 sessões. Barão Dr. von Gebsatel, especialista em doenças nervosas em Munique, 4 sessões. Dr. Kindborg, neurologista em Breslau, 1 sessão. Dr. Krapf, médico-chefe da Casa para Alienados de Gabersee, 1 sessão. Dr. Lebrecht, neurologista em Munique, 25 sessões. Kutner, estudante de medicina em Munique, 1 sessão. Dr. Wittenberg, neurologista em Munique, 3 sessões. Dr. Ricknagel, médico particular em Munique, 2 sessões. Dr. Dudig, médico particular em Munique, 1 sessão. Dr. von Attingberg, neurologista em Munique, 1 sessão. Dr. Nobe, oculista, anteriormente em Munique, 1 sessão. Dr. Patin, ginecologista em Munique, 1 sessão. Dr. Bom, veterinário em Nuremberg, 1 sessão.
Contam-se entre as outras testemunhas os seguintes sábios e personalidades: Dr. von Scanzoni, advogado em Munique, 2 sessões. Dr. Gertel, conselheiro da Corte Regional Superior em Munique, 2 sessões. Dr. Erich Pohn, advogado em Breslau, 3 sessões. Dr. Willy Seidel, escritor em Munique, 1 sessão. Sr. Gustavo Meyrink, escritor em Starnberg, 1 sessão. Sr. R. Lambert, conselheiro de estudos em Stuttgart, 3 sessões. Sr. Karl Krau, psicologia animal, Elberfeld, 2 sessões. Sr. Rodolfo Schott, professor particular em Munique, 2 sessões. Sr. Sichler, bibliotecário nacional em Berna, 2 sessões. Professor Dr. Bastian Schmid, psicologia animal, Munique, 1 sessão. Alfred Joller, professor particular, Munique, 25 sessões. Dr. Ludwig Klages, ex-professor da Filadélfia em Munique, 1 sessão. General Peter, escritor, parapsicologia, em Munique, 25 sessões. Dr. Offener, diretor de ginásio em Gunsborg do Danúbio, 1 sessão. Hutchinson, escritor, anteriormente em Munique, 1 sessão. Pearce, ocultista e escritor inglês, 3 sessões. Por último, a Comissão da Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, composta pelos Sres. Dingwall e Price, 3 sessões. O professor Sr. Karl Gruber, colaborador do Dr. Degen Knotzing, teve a bondade de me enviar os seguintes resumos sintéticos sobre essas belas e decisivas experiências. A objetividade e a própria natureza da telecinesia e da materialização são, na atualidade, asperamente contestadas na Alemanha por causa das experiências realizadas há mais de um ano por Knotzing e seus colaboradores como o médium Willy S.C.H. O que constitui a importância dessas experiências e as distingue das anteriores pode ser resumido em 2 conclusões. Primeira, a vigilância e verificação foram tão perfeitas e a preparação do médium por Knotzing foi feita com tal inteligência do necessário, que foi possível realizar experiências decisivas e inatacáveis. Segunda, um grande número de acadêmicos alemães e estrangeiros colaboraram com o Dr. Degen Knotzing e forneceram seus testemunhos. Como este último disse na 2ª edição do seu Fenômenos de Materialization, que acaba de ser publicado, 94 pessoas participaram das sessões desde 3 de dezembro de 1921 a 1 de julho de 1922. Entre elas, 23 professores do ensino superior, 18 médicos e 19 personalidades diversas que pesquisam sobre parapsicologia cientificamente. Tomamos os seguintes nomes. Aqui, os citados acima, pessoalmente tomei parte em 25 sessões e pude me convencer de que telecinesia e materialização são fatos. Compartilhei essa opinião com as outras testemunhas científicas. Todos aqueles que assistiram concordaram por unanimidade em rejeitar absolutamente qualquer hipótese de fraude por parte do médium ou de qualquer um dos presentes. Este parecer foi emitido após grande circunspecção. Embora nada tenha sido possível elucidar quanto à natureza própria das manifestações, é de suma importância a eliminação completa da fraude. De fato, essa hipótese da fraude desempenha o papel principal em qualquer crítica aos fenômenos de materialização. Deve-se acrescentar que o médium foi examinado sob as mais rigorosas condições de vigilância e observação no Instituto de Psicologia de Munique, sob a direção do professor Becher, por 15 sessões, a maioria das quais foram positivas. As conclusões ainda não foram publicadas porque as experiências precisam continuar. As atas daqueles que participaram das experiências de Knotzing ainda estão em poder dele e foram publicadas em resumo na obra citada. Por que tantos observadores científicos decidem declarar, quase nos mesmos termos, que a fraude é descartada? É porque as condições de vigilância são tão severas que dificilmente podem ser melhoradas. Hoje, as manifestações telecinéticas regulares são verificadas tomando as seguintes precauções: a sala de sessões é cuidadosamente inspecionada antes das experiências. Os experimentadores examinam o médium no momento de vestir o traje de trabalho, traje de malha. São costuradas a este vestido pulseiras e fitas luminosas, cujo efeito é aumentado pela adição de alfinetes de cabeça luminosa,
de modo que o menor movimento do médium possa ser visto pelas testemunhas na maior escuridão. Willie está sentado do lado de fora da cabine, 2 dos presentes seguram seus pulsos. Um terceiro senta-se na frente do médium, pega suas mãos e segura suas pernas entre os joelhos. Cada um desses vigilantes pode observar Willie livremente, assim como seus outros colegas. O médium e os presentes ficam separados dos objetos destinados a serem movidos telecineticamente por um biombo de gás em forma de jaula. Mesmo supondo que o médium conseguisse libertar um braço ou uma perna, o que, aliás, é impossível com a vigilância exercida, isso seria imediatamente advertido graças ao uso das fitas luminosas. A parede de gás o impediria de operar uma telecinesia fingida. A vigilância, exercida mais estritamente de sessão em sessão, até agora não evitou que o fenômeno ocorresse. Em muitos casos, não exerceu influência inibitória. Em outros, o impedimento momentâneo sempre pôde ser superado. A escuridão quase nunca é total. A iluminação para as experiências de telecinesia é geralmente fornecida por um lustre com várias luzes vermelhas, com cuja luz se distingue claramente a silhueta dos presentes. As últimas observações têm permitido comprovar que do quadril direito do médium um corpo rígido parece emergir. A cerca de 75 centímetros do solo, ele atravessa a parede de gaze, separando algumas malhas do tecido, e vai deslocar os objetos a 80 centímetros ou 1 metro de distância do médium. Parece que o médium tem que fazer um certo esforço para conseguir passar esse membro fluido através da parede de gaze. Mas aqui também parece que o exercício faz chegar a superar o obstáculo. Até o momento não foi possível se obter nenhuma materialização empregando a parede de gaze para circunscrever o raio de ação do médium. No entanto, as materializações, que foram observadas com extraordinária frequência, ocorriam a 1 metro ou 1,20 metros do médium em condições que excluem qualquer erro. Eu fui, na maioria das sessões que frequentei, um dos vigilantes, e por meio de uma lamparina vermelha pude observar com grande frequência o aparecimento de uma pequena mão, mais ou menos formada. Eu vi, e muitas outras testemunhas comigo, a sombra dos dedos de uma mão projetada sobre um disco luminoso. Também pude ver claramente uma pequena mão opaca pegar delicadamente um lenço colocado na base da lamparina, agitá-lo de um lado para outro e deixá-lo outra vez no seu lugar. E tudo isso enquanto minhas mãos, junto com as de um colega, seguravam os antebraços do médium, iluminados por fitas luminosas, enquanto minhas pernas seguravam as dele como em uma armadilha. A abundância de fenômenos ocorridos de uma sessão a outra com as mesmas condições de vigilância permite-nos fazer a seguinte observação, de importância capital: as manifestações telecinéticas, talvez invariavelmente, precedem a materialização. Podemos constatar, pelo emprego de braçaletes luminosos que, ao mesmo tempo em que uma mesinha se elevava era possível perceber um membro cotó escuro, como de um braço, que se colocava sob o tampo da mesa, levantava-o, colocava-o de novo no chão e mostrava-se novamente sob o tampo. Apreensão de objetos movidos telecineticamente, sinos, abajures luminosos, etc. Por um braço opaco foi observada por testemunhas diversas muitas e muitas vezes. Além dessas comprovações tão importantes para ajudar na solução do problema, a série de experiências feitas por Shanknotsin tem o mérito principal, a meu ver, de ter possibilitado a um grande número de cientistas a observação pessoal da telecinesia e das materializações em condições que desafiam qualquer crítica. Embora alguns deles, dado o pouco tempo dedicado a essas investigações, não ousam ainda admitir em conjunto esta conclusão de um físico de Munique, profundamente cético até agora, a telecinesia está demonstrada. A convicção unanimemente expressa de que a fraude está fora de questão é de capital importância. Alguns sábios que até agora pertenciam ao grupo dos céticos mais empedernidos tiveram que ceder às evidências. Os colaboradores cujas observações continuaram ao longo de uma série de experiências puderam ficar incondicionalmente convencidos da objetividade da telecinesia e da materialização. Dr. Karl Gruber, professor de zoologia da Escola Politécnica de Munique. Capítulo 8. O fracasso das experiências da Sorbonne, 1922. É sabido que as experiências da Sorbonne, que tanto barulho fizeram, fracassaram.
15 sessões foram realizadas, das quais 13 foram negativas. Eis aqui a ata tomada do ditame oficial das 2 sessões que produziram alguns resultados. 3 de abril. Presentes, professores Dumas e Peron. Às 16h10. Curto período impaciente. Calma. Repete-se por volta das 17 horas. A certa altura, a senhora Bisson declara que o fenômeno está chegando. A lâmpada vermelha está acesa. Um vigia, professor Dumas, enfia a cabeça por entre as cortinas. O médium mastiga, tem a boca cheia. Em determinado momento saem de sua boca cerca de 2 ou 3 centímetros de uma substância acinzentada e, com as cortinas abertas, ele apoia, baixando a cabeça e levantando a mão do vigia da esquerda, professor Dumas, sobre o punho deste. Uma lâmpada de bolso foi acesa pelo professor Peron e aproximada da substância pendurada nos lábios. O médium imediatamente vira sua cabeça e reabsorve a substância. Espera-se vê-la reaparecer, mas alguns minutos depois, o médium abre a boca para mostrar que não há nada ali e insere um dedo do professor Dumas até o fundo de sua garganta. 29 de maio. Presentes, professor Peron e Dr. Laugier. Às 17 horas o médium está em transe e por 1h30 ele se agita com a respiração precipitada, ofegante, estertores, etc. Eva declara que isso vem, que está aqui e pergunta várias vezes se é visto e se é sentido próximo ao seu ombro esquerdo. Depois pede para fechar as cortinas. Por sugestão da senhora Bisson, desabotoe abaixo o traje de malha até o peito ficar descoberto. Não há nada ali. É a primeira vez, observa a senhora Bisson, que quando o médium declara que isso vem por um determinado lugar, nada é produzido. Em certo instante Eva deposita a saliva em seu braço esquerdo e a reabsorve imediatamente. Às 19h10 ela não sente mais nada, a senhora Bisson e o professor Peron acompanham para ela se despir. Já vestida sua camisa, ela diz que está cansada, senta-se e declara que o fenômeno retorna. Levada de novo para a sala de experiências, ela novamente manifesta a respiração ansiosa com estertores e gritos. Logo depois, ela aproxima a cabeça na cortina e a senhora Bisson, por trás da cortina, a segura. Então ela é vista mastigando, mantendo a boca próxima ao braço esquerdo, e por alguns instantes uma substância mole sadia entre seus lábios, que sobressai apenas alguns milímetros. Então ela recolhe, sai novamente e a reabsorve. Pede então que chamem. Porém, nada mais se manifesta. Até agora, nunca a mediunidade de Eva foi tão fraca. Não há, portanto, nenhuma surpresa na seguinte conclusão emitida pelos sábios experimentadores. Em conclusão, seja-nos permitido render plenamente homenagem à boa-fé e ao ardor científico da senhora Bisson. De qualquer jeito, e contra suas esperanças, no tocante à existência de um ectoplasma, que seria inexplicável com os dados atuais da fisiologia, nossas experiências levaram a resultados que não temos como não considerar completamente negativos. Adendo. A senhora Bisson, a quem comunicamos este ditame, teve a bondade de declarar-nos que não tinha objeção alguma a nos apresentar. Ela compreende que, segundo as nossas observações, não podíamos dar conclusões diferentes. Mas lamenta ter nos apresentado sua médium em ocasião em que ela não dispunha de suas faculdades, e também lamenta que as experiências não fossem prolongadas o suficiente para serem frutíferas. Assinado, Louis Lapique, Georges Dumas, Henri Peron, Henri Laugier. Se as experiências da Sorbonne foram negativas ou quase negativas, ainda assim suscitam algumas observações interessantes. Em primeiro lugar, devemos render homenagem aos sábios que, mesmo convencidos de que a ectoplasmia não existe, não hesitaram em sacrificar tempo e trabalho a um estudo ingrato e difícil. Eles observaram e explicaram lealmente o que viram. Tendo suas experiências quase totalmente falhado, eles não podiam emitir um parecer de outra forma. Dito isso, ser-nos-á permitido apreciar os resultados dessa tentativa infeliz e os fatos que nos são citados no ditame oficial. Primeiro, lembraremos mais uma vez que um resultado negativo nunca prova nada e que em nenhum caso pode se opor a resultados positivos. Os ectoplasmas de Eva foram vistos, apalpados e fotografados por numerosos observadores e por numerosos sábios. As 15 experiências negativas da Sorbonne não podem destruir as centenas de experiências positivas feitas anteriormente.
Segundo, outra observação, não menos importante, impõe-se, a vigilância e fiscalização utilizadas na Sorbonne são exatamente as mesmas realizadas pelos observadores anteriores, sessões em um laboratório científico, exame completo, despir e vestir a roupa de malha em Eva, segurar as mãos, iluminação, arranjos diversos, tudo idêntico, ponto por ponto, nas sessões da Sorbonne e nas sessões anteriores. A vigilância dos médiuns, conforme os metapsiquistas dispuseram, na verdade não deixa nada a desejar. Deixa, completa e seguramente, ao abrigo da fraude. Muito se tem falado sobre os pequenos truques de Eusápia, mas o que geralmente é deixado de acrescentar é que foram descobertos e revelados pelos mesmos metapsiquistas que nunca se deixaram enganar por eles. Os sábios professores da Sorbonne não encontraram nada para acrescentar ou modificar. Temos, portanto, o direito de afirmar o valor absoluto dos fenômenos positivos, comprovados e registrados até agora. Na verdade, não pode ser razoavelmente alegado que o mesmo método é defeituoso quando aplicado por Crookes, Richet, D'Arsonval, Morcelli e tantos outros, enquanto é excelente nas mãos dos Res. Dumas, Pierron e Laugier. Terceiro, como explicar o fracasso na Sorbonne? É provável que se deva a um conjunto de causas diversas. A principal parece-me residir no ambiente, na ausência de qualquer tipo de simpatia entre o médium e os experimentadores. Sei que essa afirmação parecerá absurda para os doutores Dumas, Lapicque e Pierron, mas nem por isso é menos verdadeira. Isso não significa de forma alguma que é preciso crer para ver, significa que o estado de espírito dos experimentadores desempenha um papel importante na gênese dos fenômenos. Este estado de espírito repercute no médium e, em muitos casos, pode realmente aniquilar suas faculdades. A autoobservação do Sr. Osoyeki, mencionada acima, confirma esta opinião. E, no entanto, no caso dele, trata-se de mediunidade subjetiva, menos delicada do que a ectoplasmia. Fazer o quê? Dirão os doutores Dumas, Laugier e Pierron. Nós acreditamos que a ectoplasmia é impossível. Não concedemos nenhuma fé aos trabalhos dos metapsiquistas. Esta convicção não poderíamos descartá-la senão por meio de experiências bem-sucedidas, realizadas por nós. Poderia resultar de um sucesso brilhante, em nenhum caso precedê-lo. Tudo bem, responderemos. Mas teria sido fácil criar um ambiente mais favorável. Em primeiro lugar, seria necessário estar informado sobre os trabalhos anteriores. Os erros de técnica e o fracasso final talvez pudessem ter sido evitados. O sucesso ou fracasso nesta matéria às vezes depende, mesmo que o médium não esteja em seus dias bons, de diversas contingências, que é essencial conhecer bem. O que se pensaria de um sábio, químico, físico, naturalista e até médico, que pela primeira vez quisesse fazer bacteriologia sem estudos prévios, sem se familiarizar com os princípios elementares da bacteriologia? Pois bem, um ectoplasmista não se improvisa, como não se improvisa um bacteriologista. O fracasso em questão nada tem de surpreendente. Por outro lado, não conhecendo nada, não tendo querido saber nada sobre os trabalhos anteriores, deviam inevitavelmente os observadores ser levados mais uma vez a elaborar uma hipótese 20 vezes demonstrado que é falsa, a da regurgitação. Este erro é explicável. Foi cometido e descartado sucessivamente pela maioria dos experimentadores de Eva. Isso se deve ao fato de que, na maioria das vezes, neste médium, os ectoplasmas são liberados pela boca. Sendo que, por outro lado, os esforços necessários para o parto supranormal que é a ectoplasmia, provocam reflexos análogos aos do parto normal, às vezes incluindo vômitos. Os observadores novatos nunca deixam de pensar em regurgitação. Devemos, portanto, incansavelmente, relembrar as provas irrefutáveis da falsidade dessa hipótese. Essas provas são obtidas, a. pelo exame do médium, b. pelo exame dos fenômenos. Iremos nos contentar com expor tais evidências, deixando ao leitor a consulta dos trabalhos bem conhecidos consagrados a Eva. Primeiro, provas pelo exame do médium. A. Provas obtidas pelo uso de substância colorante por vomitivos. Fez-se o médium ingerir, imediatamente antes das sessões, geleia de mirtilo.
Os ectoplasmas que saíam da boca eram de uma brancura brilhante. Vomitivos foram administrados ao médium logo após terminar algumas sessões boas. O que foi vomitado não tinha nada de suspeito. B. Prova fornecida por radiografia. O exame através de raio-x, realizado pelos médicos especialistas Belpreso e Valete, mostrou que o estômago e o esôfago de Eva eram normais, e seu funcionamento era igualmente normal. Comunicação da Sra. Bisson ao Congresso de Copenhague. Pois bem, o tubo digestivo e seu funcionamento, nos sujeitos regurgitantes, apresentam anomalias características. Ver o estudo do Dr. Fares em La Medicina Internazionale de setembro de 1921. Segundo, provas fornecidas pelo exame dos fatos. A. Existem ectoplasmas volumosos e complexos, de 3 dimensões. É impossível emitir a suposição de que tais materializações pudessem ficar ocultas no estômago e depois regurgitá-las. B. As materializações frequentemente mudam de volume e de forma ante observação direta. São, portanto, condicionadas por uma ideia diretriz e um dinamismo especial. Quando um observador viu um ectoplasma amorfo tomar a forma de um rosto ou de uma mão ante suas vistas, ele não pode mais invocar a regurgitação. C. As materializações estão com frequência biologicamente vivas. Elas têm todos os caracteres de órgãos vivos efêmeros. D. Os ectoplasmas sólidos podem sair de todas as extremidades do corpo, dos orifícios naturais, e não apenas da boca. E, os ectoplasmas podem ser vaporosos, ver nossas experiências com Kluske. Em Eva, esse processo é comprovado de vez em quando, vê-se uma nuvenzinha fosforescente flutuando ao seu lado, que se condensa ante a observação direta e assume o aspecto de um rosto ou de uma mão. F. Os ectoplasmas estão sujeitos a variações de visibilidade totalmente características e inimitáveis por meio de fraude. G. Por último, os ectoplasmas nem sempre são reabsorvidos pela boca no final da experiência. Em certos casos, eles desaparecem instantaneamente. Como se pode ver, as provas são superabundantes. Cada uma delas é decisiva e irrefutável. Portanto, não se preocupem os nossos amigos por causa de algumas experiências negativas. As falhas parciais são absolutamente irrelevantes em comparação com a abundância e variedade das observações positivas. Quanto à dificuldade que os metapsiquistas encontram em que lhes sejam admitidos fatos inegáveis, isso não pode surpreender nem comover. O sistema de Copérnico, a descoberta da circulação do sangue e, próximo a nós, a teoria microbiana e a antisepsia, encontraram, mesmo nos meios científicos e mais ainda, aliás, nestes meios, detratores sistemáticos e encarniçados. Como isso poderia não acontecer com ectoplasmia? Os doutores Dumas, Lapix e Peyron afirmam em seu ditame que a realidade do fenômeno seria inexplicável com os dados atuais da fisiologia. Não é duvidoso, e é precisamente por isso que a ectoplasmia tropeçará por muito tempo com uma resistência desesperada. Saibamos esperar com paciência sereno e inelutável triunfo da verdade. 2. Novas experiências na Sorbonne e novo ditame. Meu livro já estava no prelo quando apareceu um ditame assinado pelos Sres Langevin, Rabaldi, Langer, Marcelin e Meresson, em uma série de 10 sessões com J. Guzik. O ditame destaca, de forma notável, as faltas de lógica que podem ser cometidas pelos sábios que sem preparação abordam os estudos metapsíquicos. O trabalho do Sr. Langevin e seus colegas, publicado com grande ruído, não em uma revista científica, mas na grande imprensa, denota uma total ignorância, ingenuamente exposta, das condições elementares da experimentação mediúnica e contém contradições dificilmente verossímeis. Não vou discutir este documento ponto por ponto. Vou me contentar com fazer algumas observações indispensáveis. Primeiro, o ditame acusa Guzik de fraude. Essa acusação baseia-se simplesmente em uma hipótese, a da liberação de uma pena do médium. Contudo, o fato não foi provado. Guzik jamais foi pego em flagrante crime de fraude. A ninguém é permitido, por mais sábio que seja, formular sem provas uma acusação infamante contra um homem, mesmo que esse homem seja um médium. Iremos ver que esta acusação, baseada em simples presunções, é mais do que frágil.
Segundo, o ditame emite a hipótese da produção de todos os fenômenos por uma perna livre do médium e não emite nenhuma outra hipótese. Pois bem, entre os fatos obtidos na Sorbonne, há aqueles que são inexplicáveis por ação de uma perna do médium fraudulentamente liberada. Para ter a convicção disso, basta ler as atas das sessões. Aqui estão alguns atrechos. Terceira sessão, em 9 de novembro. Acendemos a luz imediatamente ao grande tapa recebido pelo Sr. Langevin. Verificamos que uma cadeira que estava à direita do médium e um pouco atrás dele deslocara-se 1,60 metros. Ao longo da mesa e atrás da cadeira do Sr. Langevin é impossível para o médium, sentado, ter deslocado com a perna uma cadeira para 1,60 metros atrás da cadeira do seu vigilante. Ou então, se o fez, é porque não estava vigiado e podia se levantar e se mover como bem entendesse. O mesmo fenômeno, um pouco menos acentuado, deslocamento de 1,30 metros atrás da cadeira do vigilante, na primeira sessão. A mesma observação feita acima. Na sexta sessão, o sexto, distante 1,10 metros da cadeira do médium, deslocou-se para a esquerda em 0,75 metros. Um objeto colocado a 1,10 metros da cadeira do médium não podia ser movido pela perna do médium, sentado, e muito menos afastado 0,75 metros. Existe nisso pelo menos uma grande dificuldade material. A fraude, se fraude houvesse, teria exigido um recuo pronunciado da cadeira do médium e um deslocamento do corpo, tão amplo que não poderia ter passado despercebido. Esse teria sido flagrante crime incontestável. Na segunda parte da mesma sessão, a cesta é arremessada sobre a mesa. Infelizmente, os experimentadores não anotaram um fato capital: a que distância do médium a cesta estava desta vez. Faltando esta informação, nada se pode afirmar senão que foi cometida uma omissão imperdoável. Seja como for, há uma contradição entre certos fatos citados nas atas e as conclusões dos experimentadores. Essa contradição é grave e vicia totalmente o ditame. Isso não é tudo, as atas são extremamente pouco afirmativas em termos das impressões dos vigilantes. Citarei o seguinte como exemplo: primeira sessão, positiva. O Sr. Langevin tem a impressão de ter mantido o contato com a perna e com a mão direita do médium. Segunda sessão, positiva. O Sr. Meyerson não tem a impressão de ter perdido o contato com a perna do médium, mas não pode afirmá-lo e, sobretudo, estando sentado, ele não pode afirmar que teve a vigilância da perna esquerda do médium e não da direita. Esta última frase, acima de tudo, é verdadeiramente inconcebível. Como? O vigilante, antes mesmo de iniciar a sessão, não sabe se está vigiando a perna esquerda ou a direita. Não tem certeza disso? Mas que testemunho! Em suma, tenham eles a impressão ou não de que mantiveram ou perderam o contato, os vigilantes não têm certeza de nada. Não habituados à experimentação metapsíquica, confessam francamente sua incerteza e têm razão. Porém, que contraste entre essas dúvidas e relutâncias e as afirmações contundentes da conclusão. Os abaixo-assinados declaram que sua convicção é completa e sem reservas. Aqui estão estas conclusões na integridade, tendo verificado que os fenômenos de contato, deslocamentos e projeções de objetos sempre ocorrem ao alcance dos membros do médium, tendo observado várias vezes ao longo das 6 primeiras sessões experimentais tentativas inequívocas do médium para liberar uma de suas pernas, tendo verificado que todos os fenômenos observados podem ser reproduzidos sem dificuldade, seja com o cotovelo para certos contatos produzidos na região do ombro dos guardas adjacentes, seja com uma perna para deslocamentos, projeção de objetos, etc., tendo verificado que todos os fenômenos desaparecem tão logo os membros do médium não possam atuar devido à vigilância automática que, por outro lado, não impõe nenhum desconforto ao sujeito. Os abaixo-assinados declaram que sua convicção é completa e sem reservas. Os fenômenos que lhes foram apresentados não põem em jogo nenhum mecanismo misterioso. O médium os produz, usando o cotovelo para certos contatos aplicados à região do ombro. Liberando uma de suas pernas da vigilância, então executa deslocamentos, contatos, projeção de objetos através daquela perna livre. P. Langevin. E. Rabaldi. H. Langer. A. Marcelin.
e Meresson. Não insistamos na publicação do professor Langevin e seus colegas. Não há, de fato, nada mais do que um argumento impressionante, bem entendido, só para quem não conhece a instabilidade da fenomenologia metapsíquica. Os fenômenos cessaram após a inauguração de uma vigilância por cordões luminosos fixados nas pernas da médium. Houve, de fato, após essa inovação, 4 sessões negativas. Mas isso não prova nada. Eu mesmo tive até 7 sessões consecutivas totalmente nulas com Guzik. Seu mau estado de saúde foi a causa disso. Vejamos se o ditame faz alusão ao seu estado de saúde. Justamente a ata informa que as sessões tiveram que ser interrompidas entre 27 de novembro e 3 de dezembro por causa de um flegmão dentário do médium. Esse abscesso dentário, portanto, ocorreu no meio da série negativa. É possível, se não provável, que a falta de resultados fosse devida principalmente ao estado doente de Guzik e às suas dores faciais. Resumindo, nenhuma evidência de fraude, fatos em contradição com a hipótese de fraude. Eis aqui o que resulta dos processos verbais. Nessas condições, o mínimo que se pode dizer sobre as conclusões do professor Langevin e seus colegas é que elas não têm valor demonstrativo e não estão justificadas. Há motivos para ficarmos surpresos com a publicação de tal ditame. No pensamento dos promotores das sessões da Sorbonne, as sessões de Guzik eram apenas o início de uma longa série de experiências. Médiuns muito diversos teriam que ser examinados. Um estudo consciencioso e imparcial dos fatos metapsíquicos deveria ter sido levado a termo. Essas experiências teriam sido realizadas com a calma, discrição e serenidade indispensáveis a qualquer experiência séria. Teria sido mantido o segredo até a conclusão. Este projeto era racional e frutífero. Todos os metapsiquistas o teriam apoiado e garantido a assistência de seus médiuns. Sabemos pelos promotores do que isso tinha sido aceito pelo júri. Devo acrescentar que a mais elementar prudência impunha este método, após as publicações dos recentes testemunhos de tantos ilustres sábios na França e na Alemanha. Este método científico foi substituído pelos Res. Langevin, Rabalde, Langer, Marcelin e Meresson por outro método. A publicação precipitada e com grande ruído de resultados fragmentários e conclusões fruto de preconceitos, fracas e contraditórias. Talvez muito em breve eles compreendam o fraco serviço que fizeram à causa da verdade. Capítulo 9. Pseudomaterializações e pseudomédiuns. A ciência metapsíquica aparece para todo espírito alerta como a mais difícil e mais complicada de todas as ciências. Do ponto de vista prático, existe a necessidade de inúmeras tentativas, método de trabalho, instrumentos, hipóteses, tudo é novo em seu domínio. Do ponto de vista teórico, invade a filosofia e tem pontos de contato com a física, a química, a biologia, a fisiologia, a medicina e a história natural. No entanto, a metapsíquica, que é a mais difícil das ciências, é também a mais vulgarizada no mau sentido da palavra. Todo mundo acredita que pode experimentar e extrair deduções de suas experiências. Há um perigo muito sério nisso para o futuro dos nossos estudos, e gostaríamos de alertar os pesquisadores sinceros contra práticas enganosas e entusiasmos irreflexivos. Seja bem compreendido o nosso pensamento, não pensamos de forma alguma proibir as sessões mediúnicas particulares. A pesquisa metapsíquica não poderia ser monopolizada pelos laboratórios dos homens de ciência. É legítimo, é útil, é desejável que todos os investigadores de boa fé e de boa vontade estejam em condições de perceber, por si próprios, a realidade dos fenômenos. Aqueles que tiverem a boa sorte, muito rara, infelizmente, de encontrar médiuns verdadeiramente dotados e sinceros, têm o estrito direito de aproveitar para se instruírem. Pelo contrário, o que é perigoso de todos os pontos de vista é a vulgarização sistemática dos fenômenos metapsíquicos por iniciadores incompetentes. Neste momento, na região de Paris, graças a uma epidemia de pseudomaterializações que nos impõe o dever de apontar expressamente o perigo. Colocamos assim nossos amigos do estudo em guarda e, ao mesmo tempo, privamos nossos adversários da vantagem fácil de descobrir paródias ridículas. A epidemia atual começou em Paris há alguns anos, após uma estada aqui do médium Cradock.
Não podemos apreciar as faculdades deste médium, que não conhecemos e que não aceitou as propostas para experiências que o nosso instituto lhe fez. Vamos simplesmente verificar se a sua maneira de organizar as sessões tem sido a causa de todo o mal. Localizado em um salão da margem esquerda, onde ficou estacionado durante a guerra, a epidemia se espalhou rapidamente faz alguns meses e novos surtos têm nos sido apontados diariamente. Populações vizinhas são atacadas por sua vez e ninguém pode prever até onde a praga se espalhará. A descrição clínica dela é muito simples. Os sintomas são sempre idênticos, seja qual for o meio em que se encontram. Consistem essencialmente na imitação grosseira e infiel, por um sujeito hipnotizado, ou assim pretenso, do fenômeno da materialização. A cena é sempre a mesma. Um círculo mais ou menos numeroso de pessoas reunidas em uma câmara onde reina a escuridão absoluta, em primeiro lugar e no centro, o hipnotizador organizador. Num canto da sala, numa poltrona, sempre a certa distância dos presentes, um sujeito hipnotizado absolutamente livre de movimentos e sem qualquer vigilância. Esse sujeito geralmente fica atrás das cortinas de uma cabine, bem supérflua, já que tudo acontece na escuridão total. Em ambos os lados do sujeito, alguns buquês de flores, sobre uma mesa de pedestal, papel branco e lápis, a seus pés, 2 abajures fosforescentes, cuja face luminosa está voltada para o chão. Uma caixa de música arrulha os assistentes ao ato, enquanto um perfume sutil se espalha pela sala. O hipnotizador adormece o sujeito e abandona-o em seu lugar. Aguarda-se com paciência. Quando o transe é profundo o suficiente, e quando a fosforescência dos abajures é suficientemente atenuada, os fenômenos começam. Os abajures levantam-se, a face luminosa volta-se para os presentes. Descrevem no ar circuitos variados. Afastam-se mais ou menos um do outro, para bem mostrar que são vários os espíritos que operam. Algumas flores caem sobre os espectadores. O papel branco da mesa pedestal enche-se de escrita. Por último, às vezes os abajures se aproximam, iluminam muito vagamente algo impreciso, que parece coberto por um véu ou musselina, com um pouco de boa vontade. Às vezes uma face humana pode ser distinguida. Quando o nível geral de confiança ingênua da Assembleia permite, o fantasma se aproxima do público e revela uma materialização perfeita e completa demais. Este é o cenário geral das sessões, que se repete, salvo incidentes excepcionais, com a monotonia mais desconcertante. Como pode ser possível essa comédia lamentável? Por 2 razões: a incompetência dos organizadores e a ausência de espírito crítico da Assembleia. A incompetência dos organizadores dessas sessões geralmente ultrapassa a todos os limites. Eis a linguagem que um deles me falou um dia. Médiuns de materialização, eu encontro tantos quanto eu quiser. Eu utilizo qualquer pessoa, homem ou mulher, qualquer que seja sua condição social e idade, desde que seja hipnotizável. Para desenvolver meu médium, coloco-o no próprio quadro das sessões, com flores, perfumes e música. Faço-o adormecer, descrevo-lhe o trabalho dos espíritos, o espírito levanta o abajur, o espírito passeia com o abajur, o espírito dá flores aos presentes, o espírito escreve, etc. Esta educação facilita muito a possessão, pelo espírito, do corpo do médium. Depois de 3 sessões de aprendizagem sempre consigo materializações. Nunca tenho um fracasso. Para quem já experimentou seriamente neste domínio e saiba o quanto é raro e difícil obter materialização, tal discurso é significativo. Eu escutava com estupor. Sem dúvida, meu interlocutor estava convencido. A atitude com que recebeu algumas observações mostrou-me que era absolutamente incurável. Eu não insisti. Ele era evidentemente incapaz de compreender que o que estava fazendo era simplesmente educar seu sujeito para imitar em estado de hipnose os fenômenos descritos por ele para desempenhar o papel de espírito materializado. A falta de espírito crítico do público naturalmente favorece o engano. A cena seguinte, que testemunhei, mostra até onde pode chegar essa falta de espírito crítico, aliás, desculpável e às vezes comovente. Uma senhora que havia perdido o filho, morto na guerra, ao ver o abajur se aproximando dela, exclama: "É você, Emílio?" O abajur imediatamente inclina-se para cima e para baixo,
o que significa assim, na linguagem dos abajures. A senhora chora e o público fica emocionado. O magnetizador toma a palavra. Se é você, Emílio, ofereça flores para sua mãe, beija-a e faça-se visível. E o abajur inclina-se tocando várias vezes a cabeça da anciã. A seguir, algumas flores são lançadas a ela. Por último, um pouco depois, os dois abajures são vistos erguendo-se do solo, iluminando uma coluna branca indefinida entre eles. A pobre mãe rompe a soluçar. Mas quando eu perguntei a ela, após a sessão, se ela havia reconhecido seu filho, respondeu ingenuamente: "Oh, não, senhor, não estava suficientemente materializado." Qual é, nessas paródias, o estado psíquico dos sujeitos? Pareceu-me que varia consoante o caso. Às vezes, são simples farsantes que exploram, seja isoladamente ou com cúmplice, um fácil e bom filão. Outras vezes são sujeitos realmente hipnotizados, que representam de fato, pode-se dizer, e às vezes com a bem conhecida habilidade dos sonâmbulos, o papel do fantasma. Em todos esses casos, a farsa é certa. Não existe aí nada de parecido com as verdadeiras materializações. Mesmo se acontecesse de alguns fenômenos autênticos ocorrerem, careceriam de valor sob tais condições. A ausência de toda a vigilância não permitiria de forma alguma serem levados a sério. Não é preciso especificar como é fácil simular todas as manifestações assim produzidas por um sujeito livre de movimentos. A separação anormal dos abajures pode ser obtida com aqueles leves tubos telescópicos de alumínio que fazem parte do material de todos os prestidigitadores. O fantasma bosquejado nada mais é do que uma simulação grosseira, quando não é o mesmo sujeito fantasiado. De resto, a fraude foi desmascarada várias vezes. Alguns participantes, menos ingênuos do que seus pares, tatearam até a cadeira do médium durante as evoluções do espírito. Sempre acontecia que a cadeira estava vazia. Um de nossos amigos quis perceber de maneira certa as modalidades do fato. Conseguiu, a preço de ouro, levar para casa um dos ditos médiuns, proveniente daqueles pseudocírculos, para uma série de experiências. Uma porta oculta permitia a um amigo o acesso seguro à cabine durante a sessão. Foi fácil verificar que a cadeira da médium sempre esteve vazia durante as evoluções dos fantasmas pela sala. Mas suas roupas, artisticamente dispostas sobre a poltrona, permitiam ao espírito projetar, por vezes, a fraca luz dos abajures sobre a poltrona citada, onde os presentes acreditavam poder distinguir o próprio médium. O rosto, nem é preciso dizer, estava sempre invisível e as mãos eram representadas por mãos de borracha. Um bolsinho escondido sob as roupas continha todos os acessórios necessários para o disfarce. Em outros casos, o sujeito me pareceu sincero, e é bem possível que ele realmente tenha representado a comédia em estado de hipnose sob a sugestão desconsiderada de seu magnetizador. É preciso indicar expressamente que um sujeito hipnotizado pode simular todos os fenômenos metapsíquicos ante experimentadores inexperientes. A materialização requer um quadro especial, mas as encarnações, a escrita automática, os desdobramentos de personalidade, as manifestações espiritoides de diversas ordens, são muito frequentemente imitados por pretensos médiuns, que nada mais são do que sujeitos hipnóticos. Quanto à materialização, nunca repetiria o suficiente que ela é, ao mesmo tempo, o fenômeno mais importante do metapsiquismo, o mais seguramente comprovado, o mais raro e o mais difícil de obter. Os médiuns capazes de produzi-la são excepcionais. Eles não existem, por assim dizer, na França, Espanha ou Alemanha. São encontrados alguns na Itália, mais numerosos no norte da Europa, especialmente na Polônia e na Rússia. Eu pessoalmente pude estudar o fenômeno com cuidado, e em nome da experiência adquirida, posso dizer concretamente aos nossos amigos o seguinte: as materializações nada têm a ver com a simulação produzida nas sessões descritas acima. Nada há nessas sessões além de uma imitação muito grosseira do fenômeno, imitação que denota, por parte dos sujeitos, tanto ignorância quanto imprudência. O cenário das pseudo-sessões de materialização é inteiramente defeituoso. Jamais um experimentador sério teria operado em semelhantes condições. É falso que a escuridão total seja absolutamente indispensável.
Manifestações muito bonitas podem ser obtidas com luz atenuada, especialmente com a luz vermelha. Os abajures podem ser utilizados, pois sua fosforescência